Tudo bem? Boa noite para todo mundo aí. Salve, salve. Gabriele, que também é baiano, né? O Miguel está na Bahia, o Gabriel é baiano. Pois é. Gabriele, eu vou fazer uma transição contigo. Você vai, em geral, quem entra depois é o jogador que está no banco de reserva. Mas nesse momento, sai um reserva e tem um titular. Temos o Gabriele aí Nada. no time. Obrigado, Gabriele. Nada, mestre. Você que é o Um titular abraço. sempre. Imagina. Estamos aí, Miguel. Vou ficar acompanhando vocês aqui, Henrique. Valeu, vai. Obrigado aí pela companhia. Forte abraço. Abraço. Então, Gabriel, mais Pode uma começar. vez aí. Bora lá? Gabriel, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal da Fórum. Sempre muito bom recebê-lo. Eu, por coincidência, estou aqui em Salvador e fazer os trabalhos aqui. Eu soube que você fez um lançamento aí do Quintal Raso da Catarina. Fiz o lançamento do meu livro. O pessoal até perguntou aqui, foi legal. Acontece que choveu pra cacete na noite, ventania, tempestade, né? Mas foi lá uma galerinha, os guerreiros conseguiram chegar lá. Está chovendo muito aqui em Salvador, né? Mas Salvador está linda, como sempre. Eles estão fazendo um projeto aqui, Gabriel, que eu vou falar muito sobre esse projeto, que é um VLT. É o maior projeto de mobilidade urbana do país, né? O maior do país, é uma coisa enorme e uma coisa que vai ser, daqui a pouco, repetida para várias cidades brasileiras. E tomara que o Lula esteja bem atento aí para investir em mobilidade urbana, né? Porque é o futuro do Brasil. Com certeza. Não é? Como é que você está vendo esse projeto aí? Olha, eu acho que o VLT ele tem um problema, né? Ele atua numa área muito densamente povoada, então ele tem limitações para sua implantação, né? O subúrbio rodoviário, o subúrbio ferroviário, na verdade, é uma área que sempre foi desprezada pelo investimento público. E vai ser, com certeza, vai ter um efeito muito importante na integração dessa população na vida da cidade. Sem dúvida nenhuma, é um projeto muito importante. Agora, nós temos que ter cuidados com desapropriações, vamos ter cuidado com o processo de implantação do VLT, que pode ser um problema. Muito bem, Henrique. Perfeito. Miguel, eu queria só, antes de falar com o Gabriele, tem 2 superchats aqui. Deixa eu só ver. Deixa eu só conferir aqui se é um só mesmo. Não, são 3, na verdade. Só para a gente não perder aqui. Ainda sobre aquela... Aliás, eu vou até comentar sobre isso. Vou pedir, inclusive, a opinião do Gabriele sobre isso, aproveitando já para retomar o assunto, né? Diz aí, Andréa Cristina, está demorando demais para pedir retratação ao dano, né, do governo, que será terrível. Aí é sobre o caso das denúncias que colocaram o Sindinap e o Frei Chico aí como alvo da imprensa brasileira, no caso do escândalo do INSS, que começou lá atrás, na gestão do Bolsonaro, e que agora sai a decisão aí, da Corregedoria Geral do INSS, mostrando que nem o Frei Chico, nem o Sindinap são suspeitos de nada, são 12 entidades, e essas entidades, nenhuma delas é o Sindinap, enfim. Tem aqui também um outro superchat, também da Andréa Cristina, que diz: parece que essa CGU e essa PF do Lula estão sabotando o governo. Por que deixar essa situação do INSS vir à tona sem um mínimo de solução? Também não é exatamente assim, eu concordo em parte, mas a Controladoria Geral da União e a PF são órgãos independentes e devem agir de forma republicana, como nós sempre exigimos, e a informação foi trazida à tona. Agora, se a imprensa deliberadamente resolve informar que o Sindinap e o Frei Chico são suspeitos quando eles não são, e agora já há 2 provas de que eles não são, a declaração do delegado-geral da PF, né, o diretor-geral, o delegado Andrei Rodrigues, e agora essa manifestação da controladoria, se a imprensa decide dessa forma é complicado, mas não dá aqui também para botar o B dele. E tem um último superchat aqui, deixa eu só localizá-lo, tá? Que diz assim: engraçado mesmo seria se ele fosse deportado como imigrante ilegal. Isso aí é sobre o Eduardo Bananinha, que está morando lá nos Estados Unidos, né? Que tipo de visto ele tem?
Eu não sei, mas eu acho que ele deve ter mexido os pauzinhos, ele deve ter algum visto ali que já dá a ele muito tempo de direito de permanência, próximo de um green card. Eu acho que ele não é besta e ele deve ter trabalhado essa questão ainda na gestão do Trump, durante o período em que coincidiu com a presidência do pai dele, né? Mas, enfim. Gabriel, eu queria ouvir de ti aí essa irresponsabilidade que vem se cometendo contra o Sindicato dos Aposentados e Pensionistas e contra o Frei Chico. A imprensa resolveu noticiar que os dois são alvos, mas até agora não existe uma única linha nos inquéritos e na investigação da CGU, enfim, nas auditorias e no processo investigatório do INSS. Como lidar com isso, mais uma vez? Figuras do governo, sobretudo no caso do Frei Chico, irmão, laço sanguíneo com o presidente Lula, alvo de informações que não são verdadeiras nessa tentativa de sempre atingir o governo e o presidente. Olha, na verdade, nós temos hoje uma situação mais complicada do que no passado, porque hoje você tem uma interação entre as redes sociais e a grande mídia, que é uma interação que acaba legitimando alguns processos de chamado fake news, que é, na realidade, mentiras que são usadas na disputa política. Esse caso do INSS é muito emblemático, porque a maioria dos contratos de desconto dos aposentados foram assinados no período do Bolsonaro. A maior parte dos recolhimentos ilegais que atingiram fortemente os mais pobres e os com menos defesas, por exemplo, os aposentados rurais, esse processo foi descoberto há algum tempo, se falou muito sobre isso durante algum tempo, e a Polícia Federal e a CGU conseguiram identificar quem são os principais responsáveis. Nesse processo de disputa com o governo, aí veio o papel da fake news e da grande imprensa, você criou a possibilidade de envolver o irmão do presidente, que aparentemente não teve nada a ver com esse mecanismo de roubo direto do direito dos pequenos aposentados e dos membros das entidades com desvio de recursos dos indivíduos para outros indivíduos. No entanto, o que é que nós temos que ver? Nós temos que regular um pouco mais a mídia e temos que regular um pouco mais as redes sociais. Nós temos hoje uma das legislações menos, digamos, com menos potência para enfrentar esses problemas novos que nós estamos vivendo, que vão se agravar, porque a inteligência artificial aí está avançando, cada vez mais você simula voz, cada vez mais você simula vídeo, você faz imagens que parecem verdadeiras e você vai ter um deepfake cada vez maior e, portanto, nós temos que ter uma legislação, uma regulação que impeça, ou que pelo menos puna exemplarmente quem cometer esse tipo de infração. Então, eu acho que é um processo da modernidade e que cada vez vai ser mais difícil. No passado, você tinha as senhorinhas falando umas com as outras na janela, fazendo fofoca contra as pessoas, e o efeito disso era muito menor do que é hoje. Hoje você tem milhões de pessoas e você tem, inclusive, uma profissão nova que é muito difícil se definir, que são os influencers, né? Que acabam sendo mecanismos nessa cadeia de transmissão de informações falsas. Miguel. Gabriel, eu vou mudar de assunto aqui. Eu quero falar sobre petróleo, um assunto que você conhece bem, né? Energia. Você foi presidente da Petrobras num momento muito importante de recuperação e aumento do investimento da Petrobras. E tem um assunto, tem um debate, o Brasil vai ter que enfrentar esse debate, que é a exploração de petróleo na margem equatorial, né, que fica ali em frente ao Amapá, né, em alto mar. É interessante, eu queria saber a sua opinião sobre a exploração de petróleo na margem equatorial. Tem um debate aí sobre um setor
de ambientalistas têm receio de que aquilo possa causar prejuízo ao meio ambiente, mas você tem uma defesa muito grande. Os petroleiros, a FUP defende muito. Teve até um seminário em Brasília que eu fui também. O Randolfo Rodrigues, senador pelo Amapá, defende muito a exploração na margem equatorial. Há uma expectativa de que o petróleo do pré-sal, né, que as reservas aqui do pré-sal do Rio de Janeiro vão diminuir, e que o Brasil pode voltar a ser deficitário em petróleo em 2034, uma coisa assim, vai ter que importar petróleo. Enfim, como é que você está se posicionando? Como é que você está vendo esse debate sobre a exploração de petróleo? Miguel, eu acho que nós temos que começar por reconhecer que existe um problema de mudanças climáticas que são provocadas por emissões. Isso é um fato, cada vez mais comprovado. Há ainda um pouco de dúvidas sobre como é que interagem os diversos componentes da química da atmosfera. Alguns componentes agravam o aquecimento, outros menos, outros diminuem o aquecimento. E há, portanto, que há uma necessidade de diferenciar poluição de mudança climática. Esse é o primeiro ponto que eu acho que nós temos que começar a dizer. Quer dizer, nós não estamos falando em poluição, nós estamos falando em efeitos do uso da energia e do uso da terra, efeitos sobre a atmosfera que provocam aquecimento e, portanto, provocam as mudanças climáticas. Então, nós temos que saber quais são os setores que mais impactam sobre isso. Se você olha para a Europa, se você olha para os Estados Unidos, se você olha para o Japão, se você olha para a China, se você olha para a África, se você olha para a parte da Ásia, você vai ver que há 3 setores que são fundamentais na emissão de gases que provocam o efeito estufa. O primeiro desses setores é o setor produtor de eletricidade. A eletricidade é fortemente produzida no mundo a partir do carvão. Então, na medida que você usa carvão para produzir eletricidade, você faz emissões. O segundo setor, que é relevante no mundo para as emissões, é o setor da mobilidade, dos transportes. Porque 97% dos combustíveis usados nos transportes são derivados de fontes fósseis, petróleo, gás natural e carvão. Então, esses 2 setores, eletricidade e mobilidade, são os principais setores geradores de gases de efeito estufa. A indústria também é relevante, mas a indústria vem em terceiro lugar. Quando você olha para o mundo, portanto, você vê que as políticas voltadas para isso no mundo são políticas para reduzir o uso do carvão na eletricidade e para reduzir o uso do petróleo na mobilidade. Mas quando você olha para o Brasil, a realidade do Brasil é completamente diferente. Porque no caso do Brasil, a eletricidade não gera praticamente nenhum grande efeito de gases de efeito estufa. A eletricidade brasileira, hoje a matriz elétrica brasileira tem quase 90% elétrica, tem quase 90% de fontes renováveis, incluindo as hidroelétricas. Quando nós olhamos para a mobilidade, para os transportes no Brasil também, nós temos 13% de diesel misturado com diesel, nós temos 27% do etanol misturado com a gasolina, e nós temos a maior frota de carros flex-fuel do mundo. Portanto, do ponto de vista dos transportes, também nós não geramos grande volume de emissões nos transportes. De onde vêm as emissões brasileiras? Vêm do desmatamento, da agropecuária e, especialmente, da pecuária. Consequentemente, esse deve ser o foco da política brasileira contra as mudanças climáticas. Nós temos que reduzir o desmatamento,
nós temos que ter um manejo mais adequado da agricultura brasileira e nós temos que fazer com que a nossa pecuária seja mais intensiva e, portanto, possamos ter um manejo da pecuária que diminua as emissões de gases no processo digestivo dos bovinos e dos suínos e dos ovinos. Quando você coloca, portanto, a discussão na margem equatorial, você está fazendo uma discussão sobre a situação internacional. Não está fazendo uma discussão sobre a situação brasileira. Por quê? Porque nós vamos, olhando para o futuro, nós, Brasil, e nós, mundo, nós vamos continuar dependentes do petróleo para o transporte muitas décadas ainda. A todas as previsões mostram que até 2050, pelo menos, você vai ter aí uma redução, sim, do uso do petróleo, mas uma redução pequena desse uso do petróleo. Você vai cair aí de alguma coisa em torno de 33% das fontes primárias de energia para alguma coisa em torno de 26%, 27% em 2050. O que significa que você vai continuar precisando de petróleo. Mesmo que a energia eólica cresça, mesmo que a energia solar cresça, mesmo que as frotas de veículos elétricos aumentem, mesmo que a gente avance na área de biocombustíveis, mesmo que nós avancemos na área de combustíveis sintéticos a partir do hidrogênio, você vai continuar convivendo com o petróleo por muitos anos, muitas décadas ainda. E qual é a situação no Brasil? Como você disse, nossas reservas hoje são em torno de 13, 14 anos. Nós temos 13, 14 anos de reservas em relação ao consumo brasileiro. Mas isso rapidamente vai cair. Se nós não incluirmos novas reservas, se nós não incluirmos novas áreas produtoras, a partir de meados da década de 30, nós vamos declinar a produção e nós vamos voltar a ser dependentes da importação de petróleo internacional. Porque o consumo nosso não deve cair. O que vai acontecer, portanto, é que nós vamos ter que importar mais se nós pararmos a exploração brasileira. Então, portanto, a margem equatorial é um lugar que hoje tem o maior potencial de descobertas, porque na vizinhança da margem equatorial, que é no Amapá brasileira, da margem equatorial, que é no Amapá, no Brasil, perto do Oiapoque, a 500 quilômetros da costa brasileira, você tem a Guiana Francesa, que é parte do território francês, que tem exploração. Você tem o Suriname, que é um país independente, que era dependente da Holanda, que hoje tem exploração. E você tem a Guiana, que era inglesa, que hoje você tem uma grande exploração de petróleo capitaneada pela Exxon. Então, você tem hoje uma situação em que não explorar a margem equatorial é condenar o Brasil a, na meados da década de 30, termos que importar mais. E importar um petróleo que vai acabar gerando mais emissões do que o nosso petróleo. Portanto, você tem que ver o seguinte: para combater as mudanças climáticas, nós temos que reduzir desmatamento, nós temos que melhorar o manejo da agricultura brasileira e temos que melhorar o manejo da pecuária brasileira. Esses são os três grandes problemas que nós temos. Nós não temos problema de emissão significativo, nem na indústria, nem na geração elétrica, nem na mobilidade nos transportes brasileiros. Portanto, eu sou altamente favorável à exploração da margem equatorial, assim como eu sou favorável a trabalhar com a transição energética, porque nós temos que avançar no hidrogênio, nós temos que avançar no biocombustível de segunda geração. Perfeito. Gabriel, eu queria te perguntar agora, a gente vai falar de passado um pouco para trazer para o futuro, né, para a gente fazer um espelho aí. Vamos lembrar que a Petrobras, lá atrás, no governo, nos outros dois governos do presidente Lula e também da presidenta Dilma Rousseff, período em que você, inclusive, dirigiu a Petrobras, a empresa serviu como um grande... Ela serviu de fomento, digamos assim, para muita coisa, né? Exploração inovadora, geração de novas tecnologias, na questão cultural, financiando, inclusive, também muita coisa no meio artístico-cultural. Enfim, a empresa teve ali o seu grande boom e se transformou
no grande patrimônio brasileiro, pelo menos me parece que desde a história da criação da Petrobras foi ali que ela realmente mostrou o seu peso dentro do Estado brasileiro. Em que pese os problemas que depois surgiram e que a gente sabe que dispensa comentário porque a questão não está em torno disso. Eu queria saber o seguinte de você. Hoje, com toda essa mudança, né, transição energética, o mercado de petróleo cada vez mais complicado por uma série de razões, necessitando inclusive de novas explorações como essa da margem equatorial e que os países daquela região já estão aí promovendo e o Brasil parece que larga um pouco atrás, enfim. Você vislumbra nesse governo do presidente Lula e numa eventual reeleição dele, você imagina que a Petrobras pode voltar a se tornar esse grande motor de incentivo cultural, de desenvolvimento de novas tecnologias, de desenvolvimento de novas formas de exploração e de geração de energia, enfim, voltar a ter aquele peso, não que ela não tenha, é claro que ela continua tendo muito peso, um peso central, mas ela pode voltar a recuperar aquele status que ela teve durante aquele momento áureo, digamos assim? Eu acho que não. Eu acho que existem situações muito diferentes hoje que não dão para repetir aquela experiência. Eu vou citar alguns deles. Por exemplo, nós tínhamos um volume de investimento extremamente elevado, 240, mais de 230 bilhões de dólares em 5 anos. Esse investimento decorria de você planejar a instalação de um volume significativo de plataformas que iriam plataformas e o uso significativo de sondas de perfuração que iriam afetar a capacidade de produção de sondas e de plataformas no mundo. Então, essa necessidade de expansão da capacidade de produção de equipamentos críticos como plataformas e sondas de perfuração levou o país a pensar que essa expansão teria que ser feita no Brasil. E nós tentamos montar aqui novos estaleiros, nós tentamos montar aqui uma indústria naval associada a isso. Essa demanda não vai existir mais. Essa demanda daqui para o futuro não vai existir mais. A Petrobras está prevendo para os próximos 5 anos 14 novas plataformas, com um volume de perfuração de poços muito menor, porque já se conhece a produtividade do pré-sal brasileiro. Então, portanto, eu acho muito difícil que, sem um grande plano de investimentos para o futuro, no que se refere à exploração e produção de petróleo, você consiga restabelecer aquela possibilidade do crescimento da indústria brasileira de naval, por exemplo. Por outro lado, você tinha, naquela época, a possibilidade de construção e a ideia de construir 5 novas refinarias de grande porte. Cada refinaria tem um impacto enorme na vida regional. Veja o que aconteceu com a Renest, no caso de Pernambuco, foi a única nova refinaria grande que foi construída, de fato. Esse projeto foi abortado. Esse projeto foi abortado no seu nascedouro. E nós não temos hoje previsão de crescimento dos investimentos em refino como tínhamos no passado. Você hoje tem uma previsão de ampliação da Renest, você tem hoje uma retomada das obras no antigo Comperj, que hoje chama-se, tem um nome diferente, e você tem hoje uma retomada de algumas unidades de fertilizantes do Mato Grosso do Sul e em Minas Gerais. Então, portanto, você tem um volume de demanda muito menor do que você tinha em 2010, 2011, 2009. Pronto, isso é o primeiro efeito. A segunda diferença, que é fundamental, é que a Lava Jato destruiu a grande engenharia brasileira. Então, as grandes empresas de engenharia que estão recomeçando agora a retomar participações em obra, elas estão destroçadas. As grandes empresas de engenharia do Brasil praticamente foram dizimadas pela Lava Jato. E aí, consequentemente, você tem uma situação de difícil recuperação rápida da engenharia brasileira. E o terceiro elemento é a mudança na própria composição da transição energética. Quer dizer, a Petrobras vai precisar investir na transição energética. A Petrobras vai precisar tomar uma posição sobre os biocombustíveis e o biorefino, que ela já está tomando, ela está defendendo a expansão do biorefino, mas ela vai ter que se posicionar sobre hidrogênio.
Porque o hidrogênio será, aparentemente, o grande energético da década dos 30 e da década de 40. E aí é a expansão do hidrogênio que vai substituir o petróleo. E, consequentemente, a Petrobras tem que se posicionar hoje para que, na década de 30 e 40, ela tenha uma condição de competir e de atuar nesse setor. E o hidrogênio, ele tem características muito distintas do petróleo em termos da relação com a economia local. Inclusive porque ele utiliza muito energia eólica e solar e ele é predominantemente localizado, nesse momento, no Brasil, no Nordeste brasileiro, onde a densidade da atividade econômica é muito menor do que no Sudeste brasileiro. Consequentemente, os efeitos dos investimentos da Petrobras vão ter um impacto menor sobre a atividade econômica do que tinha no passado. Portanto, eu não acredito que volte a ser aquilo que era. No entanto, ela pode ter efeito e vão ter efeitos na área cultural, na área de inovação tecnológica e na próprio desenvolvimento regional, só que vai ser de forma diferente do que era naquele período. Muito bem. Gabriele, o mundo está vivendo um período muito turbulento do ponto de vista geopolítico. O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs um super tarifaço, né, contra o mundo inteiro. Depois ele voltou atrás, deixou 10%, que é muita coisa. Esses 10% que ele deixou meio com base é a maior tarifa da história também de muitos países. E a China, sobretudo, agora tem a tarifa contra a China é de 125% ou 145%. A China já retaliou. Enfim, é uma situação dramática que o mundo vive, porque isso tem reflexos no mundo todo. Como é que você viu esse tarifaço do Trump? Qual a análise que você faz dos impactos que ele pode gerar para o Brasil e para o mundo? Como é que você está vendo isso? Olha, eu acho que o primeiro elemento da política do Trump, do tarifaço do Trump, é um desequilíbrio e é uma perturbação muito violenta de um processo que já estava demonstrando enfraquecimento, que é o processo de globalização. Quer dizer, a globalização, numa hipótese idílica ou falsa, de que o mundo é um mundo de competição crescente, que as pessoas competem umas com as outras e com isso sai o melhor, esse mundo idílico ficou evidente que não existe mais isso. E que o poder militar e o poder econômico determinam a ação do governo americano. Então, a primeira vítima da ação do Trump, ao meu ver, é a ideia da globalização de comércio livre. Então, evidentemente que isso significa que todos os países vão retaliar e vão se proteger. O segundo elemento que eu acho que é relevante em relação a isso é de que, ao fazer a escolha de penalizar alguns países por decisões de geopolítica, ele acaba desequilibrando a relação entre os vários países e até aumenta algumas vantagens de outros países. Nesse sentido, por exemplo, o Brasil pode vir a ser beneficiado por essas políticas do Trump, porque, na medida que ele, por exemplo, penaliza a China, ele abre possibilidade de o Brasil passar a ser um substituto do fornecimento para a China. Por outro lado, o Brasil também vai acabar sendo vítima da ação da China, que uma vez enfrentando dificuldade nos Estados Unidos, vai aumentar a sua atenção para o Brasil. Então, isso, de novo, pode provocar impacto sobre a nossa indústria. Ou seja, o grande efeito é um efeito de desarrumação do couro dos contentes. É uma desarrumação do que existia. Por outro lado, a disputa China-Estados Unidos é uma disputa de forma distinta do que no passado. A disputa se dá em fronteiras da nova indústria, se dá na comunicação, se dá no grande processamento tecnológico, se dá na IA, se dá no reconhecimento de imagens, se dá no 5G, se dá na produção de chips. Então, a disputa se dá em setores altamente tecnológicos. E a China demonstrou
uma gigantesca capacidade de rapidamente conquistar o seu lugar na tecnologia mundial. Hoje, por exemplo, a China já publica em revistas internacionais científicas mais artigos do que os Estados Unidos. O que significa que a comunidade científica chinesa acaba produzindo mais do que a comunidade científica dos Estados Unidos. Então, essa disputa, aparentemente, os Estados Unidos está perdendo. E perder a disputa na vanguarda tecnológica é perder a disputa no futuro. Porque o mundo caminha para usar mais inteligência artificial, o mundo caminha para ter mais comunicação, o mundo caminha para ter mais processos de reconhecimento de imagem, mais processamento de grande volume de dados, e a China está avançando nisso muito mais do que os Estados Unidos, nesse momento. Então, a disputa que é nesse front, ela é diferente da disputa antiga, que era disputar a área produtora de petróleo, que era para disputar a produção de aço, era a garantir a produção de alimentos. Essa disputa, ela hoje é menos importante do que a disputa tecnológica. E a disputa tecnológica é altamente concentradora, ela não é democrática, ela não é generalizada. Consequentemente, nós devemos ter um novo processo de rearrumação das forças internacionais. E a China, hoje, eu acho que ela é, de fato, a nação que está na frente dessa disputa nesse momento em relação aos Estados Unidos. Muito bem. Gabriel, então vamos caminhando aqui já para o encerramento. Né? Quer fazer mais uma pergunta, Henrique? Na verdade, não tinha me preparado para mais uma pergunta, porque a gente cronometrou aí certinho, mas eu queria, já aproveitando então que a gente tem 5 minutos, para pedir do Gabriel, né, se ele tem uma avaliação. É claro que é difícil dar uma avaliação nesse sentido, mas como ele tem visto até aqui a condução da Petrobras nesse terceiro mandato do presidente Lula? Olha, eu acho que a Petrobras tem alguns desafios, né? O primeiro desafio dela eu já mencionei, que é o reposicionamento dela em relação à transição energética. O segundo desafio é reconquistar a opinião pública no que se refere à importância do petróleo na transição energética. E isso envolve, basicamente, a defesa da margem equatorial. O terceiro elemento é, digamos assim, os investimentos que a Petrobras precisa fazer versus a distribuição de dividendos. Como ela tem caixa, ela está numa situação de que ela tem mais caixa do que projetos de investimentos. Então, ela é uma cash cow, né? Ela é uma vaca leiteira no pagamento de dividendos. E isso é muito bom para o investidor de curto prazo. Mas o bom investidor da Petrobras é um investidor de longo prazo, é um investidor que compra ações para ajudar o seu filho, né? Para ajudar a sua filha no futuro, de longo prazo. Não interessa muito a Petrobras o investidor que quer comprar ação às 10 horas da manhã e vender às 3 da tarde, às 2 da tarde, entendeu? Porque esse investidor do chamado day trade é um especulador, é um investidor que faz só aumentar a volatilidade das ações. E, por fim, ela tem que ter uma redefinição da sua política de compras nacionais, de política de conteúdo nacional. Então, ela precisa se definir um pouco mais nessas quatro dimensões. Perfeito. Miguel? Muito bem, Gabriel. Muito obrigado, então, pela entrevista. Boa semana para você. Forte abraço. Boa sorte com tudo. Muito obrigado. E vamos trabalhar para a transição energética, mas sabendo que ela convive por muitos anos ainda com o petróleo.